A gente vai falar hoje sobre uma outra vertente, que é a consciencioterapia. E quem vai contar um pouco pra gente como que isso age nas nossas vidas, no nosso íntimo, na nossa maneira também de ser, é a Keiko Assaoka, que é professora do IPC e está aqui com a gente. Tudo bem, Keiko? Bem-vinda, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Por essa oportunidade. Ficamos muito felizes aqui com a tua presença. Me diz uma coisa, o que é a consciencioterapia? Como que ela funciona? A consciencioterapia é uma especialidade da conscienciologia que realiza terapias de cura, né? Assim, traz abordagem multidimensional, né? Ajuda as pessoas, na verdade, a pessoa buscar, né, pela vontade dela, a autocura, né? Aprendendo a fazer a autopesquisa. Então, pessoas que têm alguns problemas pessoais, né, que muitas vezes já buscou ajuda, né, de diversas formas e ainda não conseguiu chegar na raiz da questão, né? Então, e muitas vezes essas questões têm implicações multidimensionais, né? Porque a nossa realidade não é só essa física, né? Então, nós atuamos em várias dimensões e também possuímos outros corpos, né, que utilizamos, que é além desse corpo físico. E também, nós também, todo o tempo, estamos interagindo com pessoas que já não possuem mais o corpo físico, né, na outra dimensão. Então, muitas vezes, o processo da dificuldade pessoal, ela é intensificada por essas pessoas que já não possuem mais o corpo físico, que se aproximam da gente, né, por afinidade das nossas ideias, dos nossos pensamentos e sentimentos. Entendi. Você falou em problemas, né? Que normalmente a pessoa procura a consciencioterapia para evoluir e para, de repente, sanar algum tipo de problema. Que tipo de problema, por exemplo? Muito Me dá bem alguns lembrado. exemplos. Muito assim. bem lembrado, porque, olha, problemas comuns mesmo, aparentemente comuns, por exemplo, de baixa autoestima, depressão, né, timidez, são algumas dificuldades pessoais que justamente dificulta nesse processo evolutivo da pessoa. E a pessoa às vezes intensifica demais esse Exatamente. problema, né? Ela fica tão afunda, ligada a esse exatamente, problema, né? naquele problema, né? E o que falta, na verdade, a dificuldade que a pessoa tem para sair desse processo, né? Muitas vezes a falta da própria vontade mesmo. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, a maioria das pessoas não conhecem, né, a tua força de vontade, que é o primeiro poder das pessoas, né? Então, as pessoas, por não saber utilizar a própria vontade, né, e também aprender a trabalhar suas energias, né? A energia do trabalho, do movimento, da mudança, né? Esse é o processo que a pessoa precisa estar mais consciente e buscar nela mesma, aprofundando o autoconhecimento, né, aprendendo a fazer a autopesquisa, né? Então, justamente, os consciencioterapeutas, né, que atuam essa área da consciencioterapia, ajuda nesse sentido, da pessoa ter autonomia com relação a ela mesma, né? Então, nesse procedimento da consciencioterapia, passa por 4 fases, né, que é a autoinvestigação, né, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autocura. Então, a própria pessoa aprende esse passo a passo para, por ela mesma, estar conseguindo superar as dificuldades pessoais. E esse enfrentamento é muito difícil, porque quando você se dá conta realmente de que você tem aquela situação que você precisa vencer e que muitas vezes já essa situação que te incomoda, às vezes já meio que enraizou em você, né? É bem interessante esse processo, porque até muitas vezes já diagnosticou, já chegou no autodiagnóstico, já sabe quais são os problemas, mas não sabe como resolver. Muitas vezes até sabe, né? Porque oportunidades existem para a gente estar superando. Por exemplo, medo de falar em público, por exemplo. Então, é você se colocar naquela condição para estar aos poucos superando, né? Mas, assim, o que muitas vezes, justamente no processo, nessa fase do autoenfrentamento, que as pessoas recuam, né? Por quê? Porque dá medo, dá insegurança, muitas vezes tem medo da própria exposição, medo de passar vergonha, de ridículo, entende? Então, por ela não querer enfrentar justamente por isso, ela fica travada ali. Mas, a partir do momento que ela consegue passar por esse processo, os benefícios que ela colhe, né, sabe, da questão da autossuperação,
sabe? Não tem preço, né? Então, vale a pena experimentar, superar essa dificuldade, esse processo e chegar ali, né? Então, isso é a passo a passo. Não querer já, né, de um dia para o outro... Pular fases. Exatamente, não adianta pular fase. E passo a passo, a pessoa vai observando que ela está conseguindo, que ela pode. Então, o que vai acontecendo? Ela vai aumentando a sua autoconfiança e também a autoestima. Com isso, ela melhora as energias dela e também melhora justamente essas companhias extrafísicas que eu comentei, que acaba, sabe? Então, a pessoa, muitas vezes, até o pessoal brinca, né? Por que as pessoas que bebem não morrem, né? Por exemplo, não, né? Porque tem muita gente ali aproveitando daquelas energias, intensificando aquele processo. Então, o que acontece? Essa questão patológica, também temos companhias extrafísicas intensificando. Só que a cura, né? Porque não existe heterocura. A autocura, então tem que partir dela mesma. Mesmo que seja passos mínimos, né? É ela que precisa procurar, e ela conseguindo superar, ela vai estar assistindo também essas companhias extrafísicas. Não só as pessoas que estão né, no nosso cotidiano, né, no nosso relacionamento nessa dimensão física, principalmente a dimensão extrafísica. Né? E na dimensão extrafísica, nós não encontramos só pessoas patológicas, como a gente comenta. Tem também pessoas que querem ajudar. Né? Então, a partir do momento que ela se posiciona, não, eu quero mudar, né? Aquele processo lá não me serve mais, não quero mais, então ela começa a fazer um movimento no sentido de estar melhorando. Então, daí vem a ajuda dessas pessoas que querem nos ajudar. Então, é uma questão de sintonização de energia.